Aqui é a página inicial do Google Apps, que trata-se de uma plataforma virtual. Então, o Classroom ele é apenas um dos aplicativos do Google Apps, que possui desde soluções empresariais a educacionais, então ele tem um conjunto de ferramentas e de funções. Por isso que ele exige um domínio próprio, então o usuário, quando ele vai criar uma conta, ele tem que ter esse domínio, tem que configurar e confirmar esse domínio. Então, é aconselhável que isso seja feito, no caso, para utilizar as ferramentas educacionais, seja feito pela instituição. Então, exige um conhecimento um pouco mais avançado. Feito isso, essa conta no Google Apps, o administrador ele vem aqui, ele pode criar usuários. Então, tem o administrador e ele pode ir criando outros cadastros. Então, ele coloca o nome, é criada uma senha genérica. Ele pode notificar essa pessoa por e-mail. Então, assim, o e-mail que a pessoa vai utilizar para acessar essa plataforma é o do domínio personalizado. Então, no caso aqui, o AB Paulo Franca, que é o que eu estou utilizando. Então, no meu caso, eu criei o Brian Veloso. Então, @abpaulofranca.com.br passa a ser um endereço personalizado e obrigatório para todos os usuários. Então, criada uma conta, eu posso vir aqui em Para e colocar um e-mail pessoal desse usuário que eu cadastrei. E eu posso editar as informações e ele vai receber o e-mail informando que ele foi cadastrado, qual que é o link de acesso à plataforma. Então, por padrão também google.com/o domínio que você está utilizando. Novamente, eu ressalvo que é o abpaulofranca.com.br. É criada a senha genérica, então, por esse link e pelo login criado, ele consegue entrar e depois ele pode mudar a senha. Então, assim, o primeiro passo é que tem um administrador que ele faça o cadastro no Google Apps para que tenha usuários cadastrados para assim poder utilizar os aplicativos, né? Então, o Classroom ele é apenas um dos aplicativos que depende da configuração da plataforma Apps. Então, é importante que tenha esse administrador. Aqui a gente está dentro já do Google Apps. Quando você entra no Classroom, a página inicial que aparece é essa daqui. Então aqui o professor cadastrado, no caso o administrador ele pode cadastrar vários professores e dar acesso para esses professores utilizarem individualmente o Classroom. Então o professor ele pode vir aqui e criar várias turmas, ele pode gerenciar várias turmas de uma só vez, o que é bastante legal. E então a gente tem a opção participar da turma, que ele pode entrar numa turma que já existe ou criar uma turma nova. Aqui a gente tem uma turma de teste já criada. Então assim, ele define o nome, ele pode colocar uma descrição para essa turma se ele quiser. Na parte de configuração, além disso, ele também pode alterar o tema aqui no canto. Então assim, os temas já são prontos, ele seleciona um desses temas aqui que modifica a imagem. Não tem a opção de fazer upload ainda, mas como o Classroom é uma ferramenta que ainda está no início, ela está em constante atualização, talvez eles aumentem essa possibilidade de configuração, de personalização. Aqui no caso ele muda apenas a imagem aqui mesmo e as cores do layout. Enfim, dentro da sala de aula, a gente tem essas três opções. Tem a sobre, então ele pode colocar um título dentro dessa sala de aula mesmo. Ele pode colocar uma descrição da turma específico. Ele pode especificar qual é a sala da turma, então se ele tiver divisão de sala ele pode especificar também, é só configuração de parâmetro mesmo para identificação. E aqui é informado o e-mail do professor, ou seja, o criador dessa turma, e aqui a pasta no Google Drive, que é criada automaticamente. O Google Drive é um serviço de armazenamento nas nuvens, ou seja, é um HD virtual. Você pode anexar e armazenar arquivos virtualmente, e é um serviço da Google também. Depois a gente fala mais sobre isso. Aqui em alunos, a gente configura todos os alunos cadastrados, os usuários. Então tem esse endereço aqui, que através dele os alunos podem entrar na sala. Eu posso redefinir ele, mas assim a redefinição é automática, ele apenas troca, não posso escolher. Eu posso desativar, ou seja, eu deixo a aula desativada temporariamente e os alunos não podem entrar até eu reativá-la. Eu posso também convidar manualmente. Só que para isso, os usuários precisam estar previamente cadastrados, né? Tanto para inserir manualmente, como para informar o endereço. Eles precisam já estar com acesso dentro da plataforma Google Apps, que é aquela onde eu mostrei o cadastro de usuários. Então assim, o administrador cadastra esses usuários, e depois eles vão aparecendo contatos e o professor pode inseri-los manualmente, ou então informa aquele endereço aqui,
e através desse endereço, dentro da plataforma, os alunos conseguem chegar na Classroom mais facilmente. Então, assim, não adianta aqui eu ter um endereço de e-mail que não é aquele do domínio personalizado, o AB Paulo Franco, então ele não funciona. Então, os contatos que eu utilizo no Gmail, por exemplo, para mandar correio eletrônico, eles não vão funcionar aqui. Então, é preciso cadastrá-los realmente dentro da plataforma Apps. Então, todos os usuários vão ter aquele endereço @oabpaulofranca.com.br. Só assim eles vão ter acesso ao Classroom. Então, lembrando novamente que o Classroom é apenas um aplicativo, né? Então, ele é apenas uma das ferramentas do Google Apps, que é uma plataforma como um todo. Aqui na barra Stream é onde as coisas acontecem. Então, a gente tem uma linha do tempo que parece a do Facebook. Então, as tarefas e os avisos vão se sobrepondo de acordo com a data. Aqui a gente tem a opção de criar a tarefa e o aviso. Quando a gente clica em criar a tarefa, a gente tem a opção de colocar o título, a gente pode colocar uma descrição, um prazo, a gente define um prazo, pode definir até a hora exata para essa atividade terminar. E aqui a gente tem as opções de conteúdo. Então eu posso anexar um arquivo do meu computador, seja um arquivo de texto, uma imagem, etc. Eu posso pegar um arquivo do Google Drive, ou seja, se eu fizer a hospedagem de um arquivo no Google Drive, ele vai estar nas nuvens, aí eu clico aqui rapidamente, eu posso pegar esse arquivo. Eu posso também selecionar um vídeo do YouTube, eu pesquiso aqui e ele coloca um vídeo do YouTube, também é bem legal. E eu posso pegar um link da internet, seja um link de uma imagem, de um site, posso utilizar aqui também. Feito isso, ele me dá a opção de configurar o acesso. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma atividade que eu criei para teste. Depois que você cria a atividade, você pode editar ou excluí-la a qualquer momento. Você pode configurá-la posteriormente. Então aqui dentro da atividade, eu coloquei o título, descrição, uma data. Eu fiz o anexo de uma imagem, eu peguei uma imagem do meu computador mesmo, uma imagem qualquer. E aqui aparece essa opção. Então eu posso configurar que todos os alunos podem visualizar o arquivo, só visualizam. Ou eles podem editar, ou seja, eles participam, editam, fazem edições. Ou então eles têm a opção também de receber uma cópia desse arquivo. Então cada aluno vai receber uma cópia no seu Classroom desse arquivo para poder manuseá-la. Então tem essa opção de permissão do usuário também, que é legal. Criado a atividade, aparece aqui o prazo, né? Aqui também aparece o número de concluintes e não concluintes, então ele me informa quantos alunos já fizeram a atividade. Se eu clicar lá, ele me mostra a lista desses alunos, que vão ser os usuários. Então, eu posso atribuir a nota, o que é bem legal. Posso fazer um download. Então, eu faço o download desse arquivo para ter o feedback no meu computador, eu depois imprimir posteriormente. Eu posso jogar direto no meu Google Drive para ter um backup no disco rígido virtual também. Eu tenho a opção do e-mail. Então, assim, ele tem a opção de controlar quem fez e quem não fez a atividade ainda, o que é legal. Ele tem a opção de comentário, então os alunos podem comentar. Eu posso, por exemplo, colocar uma imagem, um vídeo, pedir para que os alunos discutam. Eles podem discutir em forma de comentário e eu modero essa discussão. Então, essa opção de discussão também é bem legal. Fora a ferramenta de tarefas, a gente tem os avisos, que ele basicamente possui as mesmas opções de anexar o arquivo, trazer do Google Drive, do YouTube, enfim. E eu posto, a diferença é que ele não tem acompanhamento de feedback. Então não dá para saber quem fez ou quem não fez a atividade, porque não se trata de uma tarefa, é só um aviso, né? Então eu posso colocar uma imagem informando que vai ter uma prova, por exemplo. Então ela fica informada aqui, é um aviso mesmo. Mas vale salientar que os alunos também podem comentar. Então, por exemplo, eu coloco um aviso, mas os alunos têm a opção de interagir com esse aviso também. A diferença só é que não tem feedback mesmo, não é avaliativo. Aqui no canto a gente tem as opções para gerenciar as ferramentas, né, as opções. Aqui a gente tem as próximas tarefas. Então ele consegue mostrar quais são as tarefas que estão com o prazo se esgotando, que é bem legal. Então, quando eu tiver muito conteúdo na plataforma, por aqui eu posso controlar mais facilmente. Se eu clicar nessas atividades também, ele entra na atividade já automaticamente. Aqui no fluxo também, o que é bem legal, ele mostra itens excluídos, se eu habilitar essa opção. Então, por exemplo, se eu excluir alguma atividade, essas duas atividades estão apagadas, que foram excluídas previamente, eu tenho como
eu visualizá-las depois. Então, eu nunca perco o que eu excluí. Então, eu excluo, ela não vai aparecer mais para os alunos, mas se eu quiser resgatá-las posteriormente, eu tenho a opção de visualizar aqui. Então, é bem legal essa opção também. Eu posso desabilitar e aparece só as atividades que não foram excluídas. Aqui tem o código da turma, que é aquele mesmo código que está em alunos, desculpe. Ele só está aqui para facilitar o acesso. E bom, basicamente é isso. A primeira impressão que já citei é que o Google Apps ele não cria conteúdo, né? Então assim, ele não é uma plataforma completa como o Moodle, por exemplo, que dá para você criar uma atividade nele mesmo, ou então editar uma imagem, criar um texto. Não, ele não é assim. Você utiliza ferramentas externas e você agrupa nele. Ele apenas facilita, né? Então ele integra ferramentas Google de uma maneira mais didática, intuitiva, enfim. Então, por exemplo, eu posso pegar um vídeo no YouTube e colocar aqui uma videoaula, um vídeo didático. Eu posso criar um documento de texto em aplicativos como o Word, por exemplo, e depois eu hospedo aqui para os meus alunos lerem. Eu posso criar um formulário no Google Drive, que é um disco rígido. Ele tem a opção de eu criar um formulário de teste. Então eu posso fazer uma avaliação com pergunta e resposta, múltipla escolha, por exemplo, e eu anexo ela aqui e eu posso atribuir nota para os alunos. Então, assim, o professor ele tem que saber trabalhar com ferramentas da Google, pelo menos com o Google Drive e o YouTube, para ele conseguir manusear o Classroom. Na questão para mexer no Classroom, é bem intuitivo, eu não encontrei dificuldade, eu achei que as informações são simplificadas. É claro que precisa ter o conhecimento externo dos outros aplicativos, como eu disse, mas assim, para integrá-los no Classroom não houve dificuldade, as ferramentas são bem funcionais e bem fáceis de se encontrar. O grande problema mesmo é na configuração do Google Apps, que é a plataforma como um todo. Então, como o próprio Google sugere, seria adequado que um profissional de TI, por exemplo, da escola, fizesse essa configuração, e depois ele cadastrasse os professores para que cada professor utilizasse individualmente o Classroom de acordo com suas necessidades. Outra coisa que dá para identificar também é que o Classroom, diferente de plataformas como o Google, ele como o Google não, como o Moodle, ele não busca substituir, por exemplo, aulas presenciais ou o método do professor. Ele não traz um ambiente completo para interação dos alunos e tudo mais. Ele é apenas um complemento. Então, vamos supor que o professor ele tem as aulas presenciais dele e ele utiliza o Classroom para organizar mais facilmente as tarefas dos alunos. Ele cria prova dentro do Classroom, que talvez ele ache mais seguro, mais fácil de organizar. Ele pode exigir tarefas de casa também, dever de casa, enfim. O Classroom ele vem mais como um complemento, um auxiliar para facilitar a vida do professor. Então, assim, essas foram as primeiras impressões. Aqui no canto também nas opções a gente pode gerenciar todas as turmas. Como eu disse, o professor pode trabalhar com várias turmas ao mesmo tempo. E assim, são as primeiras impressões, aquilo que foi possível perceber num primeiro acesso, as principais funções e ferramentas. É óbvio que tem muito ainda para ser explorado, para ser identificado, tem muitas ferramentas que precisam ser testadas, como por exemplo as tarefas, é preciso testar como que funciona o feedback e tudo mais. Aqui eu estou com o Google Drive aberto para dar um exemplo, por exemplo, quando você cria o Classroom, automaticamente ele cria uma pasta com o nome de Classroom, e toda turma que você cria, ele também cria uma pasta para essa turma, assim como todas as atividades. Então você criou uma atividade, automaticamente ele já cria uma pasta dentro da sua conta do Drive. Então a sua conta do Drive ela é automática. Você está cadastrado no Google Apps for Education e no Classroom, você automaticamente já tem essa conta no Drive. Então, além de gerenciar essas pastas por atividades para facilitar os arquivos e organizar melhor os arquivos quando um aluno enviar alguma coisa e etc., todos os arquivos que você hospeda, ele também cria uma cópia aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma atividade de teste que eu coloquei uma imagem aqui. Automaticamente ele pegou essa imagem e fez uma cópia aqui. Então ele tem sempre o feedback. Então isso tudo é automático, como eu disse, para facilitar, para organizar mais facilmente. O Google Drive ele tem a opção como Dropbox, então eu posso baixar um programa, instalar no meu computador e dentro da pasta do meu computador, tudo que eu vou jogando automaticamente ele cria uma cópia aqui no Drive também. Então eu posso linkar meus arquivos do computador junto com os do Classroom para processar com qualquer computador com a internet. Então a ideia dele é realmente facilitar a vida e informatizar as aulas. Então, assim como eu disse, essas são as primeiras impressões, é preciso testar, principalmente
as opções do aluno, então é preciso criar uma conta de aluno e fazer os testes com as atividades, para entender como que essas tarefas são organizadas, como que é o feedback, como que o professor pode manusear essas opções. E enfim, é óbvio também que é preciso criar ideias e conceitos. O Google tem alguns tutoriais, mas é muito importante também explorar para identificar maneiras de se usar o Classroom, ser criativo, né? Então você tem a ferramenta ali, mas de nada ela serve se você não tiver criatividade, não souber adaptá-la para a sua realidade. Então é preciso explorar para criar maneiras de se usar, criar métodos, metodologias e fomentar o Classroom, né? Digamos, um manual de como é possível utilizar o Classroom. Então, essas são as primeiras impressões, foi aquilo que ficou de cara num primeiro acesso como professor. E agora é explorar e vamos ver o que essa ferramenta tem a oferecer. Certinho, obrigado.